É interessante a gente poder ampliar o máximo possível. Claro. Te pergunto, cuidadores de idosos podem participar? Podem. Nós não temos essa categoria nas inscrições, mas podem. Porque assim, as categorias, elas não são da enfermagem. Então, elas são profissional de nível superior, profissional de nível técnico, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação. Então, numa dessas categorias, quem for cuidador vai se identificar e pode fazer sua inscrição. Que é importante também socializar o conhecimento para todas as pessoas que de alguma forma cuidam das pessoas idosas, né? Eu vi que aqui na programação, assim, em termos de conteúdo, tem administração de medicamentos, né? Tem abordagem multidisciplinar baseada em planos terapêuticos e processos de enfermagem na atenção das pessoas idosas. E aí, entrando no campo da enfermagem mesmo, o que tu acha que é o diferencial da enfermagem hoje, quando cuida de pessoas idosas? O diferencial deveria ser a qualificação, a formação e a qualificação profissional. Como eu havia falado no início da nossa fala, aqui da nossa conversa, na área da gerontologia, da enfermagem e também de outras profissões na área da gerontologia, isso ainda, a formação e a qualificação é muito aquém do que a gente precisa. Né? Por exemplo, na enfermagem, tem muita procura por cardiologia, especialização em cardiologia, em neonatologia, em urgência e emergência. Mas, na saúde do idoso, muitas vezes se ofertam cursos de especialização e eles não saem porque não tem número suficiente de enfermeiros inscritos. E há um diferencial no cuidado ao idoso. Precisa ter toda uma base teórica, uma base de conhecimentos para poder cuidar melhor. E isso é interessante, né? Porque entra um pouco naquela lógica da criança. Eu gosto de idoso, eu sei cuidar, né? Quase como se fosse instintivamente, fosse aprender. E aí esquece que tem particularidades do cuidado que a gente aprende. Não é uma coisa que a gente descobre, né? A gente aprende e precisa se capacitar. A começar pela comunicação oral. A gente vê muito chamarem o idoso de vozinho, vozinha, e falar no diminutivo. O seu remedinho, aqui tá sua aguinha, vamos dar uma seu voltinha. Pezinho. Me dá sua mãozinha que eu vou tirar um sanguinho. Me dá o bracinho, tudo inho. A impressão que há uma sequência no tratamento de infantilizar, né? Exato. E o carinho acaba tomando um outro caminho, né? Que em vez de cuidar, ele distancia o cuidado. E por exemplo, assim, na internação hospitalar, quando um idoso interna, quando um adulto interna, ele tem já tem ali um objetivo da assistência bem específico. Se ele vai para fazer um procedimento, ele vai, faz o procedimento, vai embora, vai fazer uma cirurgia interna, faz a cirurgia, vai embora. O idoso, muitas vezes, na maioria das vezes, provavelmente, como ele tem polimorbidades, vários problemas de saúde, essa internação costuma ser mais longa, prolongada, e ele tem mais risco também de efeitos adversos da internação hospitalar, porque ele não chega, se ele vai fazer uma cirurgia, digamos, uma cirurgia de vesícula biliar. Sim. Né? Raramente ele chega, faz a cirurgia e vai embora no dia seguinte. Não, ele tem que compensar, às vezes, a hipertensão, compensar o diabetes, ajustar medicamentos, tratar alguma infecção urinária, por exemplo, só depois que ele vai fazer a cirurgia. Né? E aí no pós-operatório também tem que ter mais cuidados. Então, precisa de um conhecimento específico. E aí a gente começa a pensar assim... Às vezes as famílias não estão muito preparadas, sabem que pode acontecer essas internações mais longas, mas não estão preparadas, né, para esses períodos que são muito difíceis. De estar com o idoso, muitas vezes é muito complicado para a família estar com o idoso em todo o seu período de internação, né? E aí tem uma cobrança do hospital, muitas vezes do próprio serviço social, né? Essa família está abandonando, mas é porque o cuidado às vezes ele é muito, muito difícil mesmo, né?
Não, todas as questões sociais, né, tu sabes melhor do que eu, que envolve a velhice, elas são um pouco complicadas, né? Porque ou é o idoso que mora sozinho, ou é o idoso que tem um comprometimento cognitivo, ele tem alguma demência já e ele interna, e aí como é que ele vai ficar sozinho lá, arrancando tudo, né? Soro, mexendo nas coisas dos outros pacientes do lado, ele não pode caminhar, ele levanta e cai da cama, do leito. Então é preciso muitas vezes um acompanhante, só que o acompanhante está onde? Às vezes é um outro idoso que tem dificuldade também de locomoção, chegar até lá. Às vezes o familiar trabalha, quando tem familiar, né? Trabalha também, tem a sua casa, seus filhos. Enfim, é uma situação difícil. Mas é interessante pensar, sabe, Cristina? No Uruguai, eles tinham... eu conheci alguns serviços lá algum tempo atrás, e aí eles tinham um programa de cuidadores, era um programa público, era uma política pública, tá? De cuidadores para esses idosos que não tinham condições e que não tinham família, e aí o Estado, ele provia esse cuidador até que o idoso conseguisse se restabelecer e voltar para sua casa. E aí no Uruguai também tem alguns serviços que são intermediários de reabilitação, né? Então que não é nem a instituição de longa permanência e nem o centro-dia. E aqui a gente não vê esse tipo de política. Não temos nada disso. Claro, olha o tamanho do Uruguai e olha o tamanho do Brasil. Super né? pequenininho. O Uruguai é o Rio Grande do Sul. Mas é isso que nos falta. Há muitos programas sociais, políticas públicas, né? Porque mesmo para aquele idoso que mora sozinho, né? Que precisa de fazer refeições, não tem como sair, ou tem dificuldade, né? Como a gente vê em outros países, que eles entregam comida em casa, algumas vezes durante a semana, alguém vai lá, faz a limpeza da casa. São políticas... pública. Essa ideia... Aqui a gente tudo tem que pagar, do próprio bolso. Tudo paga. E aí, se tu não tem... em muitos casos tem isso, né? Tem a dificuldade do acesso à informação de que pode, né, acompanhar o idoso, e uma também é a negação. Em muitos casos nós vemos a negação disso. Verdade. A possibilidade do familiar estar ali cuidando, porque a impressão que eu tenho é por causa desse olhar geriátrico e gerontológico, né? Entender que se trata de um outro momento da vida, que ele precisa do cuidado de um outro alguém, de um familiar. E eu diria assim que o pai, a mãe, sempre vê o filho, que já é adulto, como filhinho, né? Ainda. E o filho não vê o seu pai, sua mãe como velho, né? Que precisa muitas vezes de cuidado mais específico, atenção. Então, isso é da nossa vida, da nossa cultura. Essa percepção, assim, de que o meu pai e minha mãe precisam de cuidado, ela é muito sofrida, né? E também tem o outro lado, da autonomia do idoso. Sim. Né? O que eu não posso também chegar e dizer, olha, deixa que eu faço isso, tu não faz mais isso, né? É complicado, tem que ter uma avaliação, tem que ver o que esse idoso quer, se ele tem condições de escolher, né? Se ele tem uma cognição que está bem, seu pensamento, sua linguagem, seu raciocínio, tudo isso, sua memória, se ele tem essa condição, porque a palavra final deve ser dele. Né? Agora, às vezes ele também nega os seus riscos, né? Porque um risco de queda, um risco de sofrer algum outro problema, né? Na rua, ao caminhar, por exemplo, mesmo dentro de casa. Imaginem vocês, né? Que mora lá sozinha ou mora com outro familiar que às vezes está trabalhando, passa o dia fora e não acompanha também, e tu tem que colocar alguém da tua casa para te cuidar, né? Um cuidador, um outro profissional. Tira a tua liberdade também. Total. Né? Então isso tudo tem que ser conversado, tem que ser analisado, visto qual é a melhor alternativa, se é colocar alguém para cuidar dentro de casa, quem é essa pessoa, qual é a formação que tem, porque nós temos também vários cursos para cuidadores que são cursos, quem é que dá as aulas, qual é a experiência, qual é a qualificação, né? Qual é a carga horária desse curso. A maioria dos cursos hoje que existem são cursos de uma breve capacitação, né? Uma introdução ao cuidado. E é bom, a gente espera que esses profissionais aí que estão se capacitando, que eles permaneçam se capacitando, né? Porque a ideia é que
tu sempre É uma aprenda, formação né? contínua, né? E quem supervisiona ele. Né? Sim. Então, porque na enfermagem nós temos os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, e sempre eles devem estar sob a supervisão de um enfermeiro, não toda hora, Sim. diariamente ali, mas tem que ter alguém que responda. O cuidador... Ele é um trabalhador doméstico, né? Então, pelo código de ocupações, o cuidador, ele é um trabalhador doméstico. Ele tem uma variação ali, até na própria assinatura de carteira, a gente vai estar falando nisso no domingo, no Boca no Trombone, sobre a questão dos trabalhadores domésticos. Então, quem acorda cedinho na Band eu vou estar lá falando um pouco sobre isso. É bem isso, essa questão do... ele não é o empregado doméstico que vai limpar toda a casa, que vai cuidar da comida de todo mundo, que vai fazer tudo para todo mundo. Não, ele é responsável por cuidar do idoso. E aí, às vezes, as famílias também têm dificuldade de saber qual é a função de um cuidador, né? Exato. Ninguém sabe. Não. Poucas pessoas sabem. Eu me lembro, o ano passado, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que foi lá em Bento Gonçalves. Isso. E eu era da comissão de temas livres, avaliação dos trabalhos científicos. Eu me lembro que tinha um trabalho bem interessante sobre cuidadores, que eles eram perguntados se consideravam que passear, caminhar com o idoso ao redor da moradia, se isso era atribuição deles, e eles achavam que não era. Né? Então, às vezes, nem o cuidador sabe qual é a sua Nem o cuidador sabe as suas atribuições. Então, muitas vezes, acho que é melhor que o idoso fique quieto, sentado, deitado, vendo televisão. Em muitos casos Isso também acontece nas instituições de longa permanência, em algumas, né? Que não tem mas aí atividades. é um pouco dessa compreensão, assim, ó, de que velho bom é aquele que não incomoda, né? Isso. Aquele que não interage, aquele que fica quieto. Fica muito na questão da doença, de alguma doença, de alguma patologia. Aí, se ele está doente, então ele tem que ser medicado. Esse é o cuidado, que na maioria tu percebe isso, né? Esse cuidado se torna mais um cuidado medicamentoso. E isso também no hospital. Né? Às vezes o próprio familiar que está acompanhando acham que ele deve ficar na cama, no leito. Pra não correr risco. Ou então ficar quieto ali, tapado. Ou então tem aquela coisa, bota o idoso no sol, tira o idoso do sol. Aí começou a queimar, tira. E não é, a vida é mais que isso, né? Eu não sei se tu chegou a acompanhar na jornada de inverno a fala da médica também, da Cristina, sobre a musicoterapia. Maravilhosa, a palestra foi emocionante. E aí, as lágrimas. Eu fui às lágrimas também, eu chorei. Porque não foi, eu estava acompanhada de muitas pessoas. E aí, para compartilhar, para quem não estava lá, o hospital da PUC, né, na parte que atende os idosos, os médicos agora eles começaram, né, num movimento muito interno ainda, prescrever música, né? Então tem todo um protocolo de identificar o gosto musical e prescrever música para os pacientes com algum tipo de demência, com alguma questão, e isso tem melhorado muito, né, a estadia desses idosos naquilo que tu falou logo no início, né, que são as internações prolongadas. E a musicoterapia, ela é uma intervenção não farmacológica que ali eles estão aplicando nos pacientes com demência, algum tipo de demência, e isso já tem na literatura científica vários trabalhos comprovando a importância. Ela auxilia principalmente na agitação do idoso, porque a música tem um efeito incrível. E aí eles se acalmam, eles dormem, eles relaxam, e eles cantam às vezes a música, eles lembram, mesmo em problemas de memória, eles lembram da música, eles cantam, eles sorriem. E então, ao invés de intensificar uma medicação, né, a música é uma das alternativas, entre outras tantas. Sim, e o Dr. Paulo Consone esteve aqui logo no início, quando a gente iniciou os nossos programas, e o Dr. Paulo me perguntou assim: Michele, tu sabe qual é a última memória que se perde? Eu olhei pra ele, não. Aí ele, a da música. A última memória que se perde é da música.
Puxa vida! Eu lembro que eu ia com os alunos fazer estágio, os alunos da graduação, numa ILPI, uma instituição de longa permanência para idosos, e lá tinha uma idosa, entre outras, né, com demência, e ela sempre cantava 2 músicas. E a Jardineira, que é típico, né? Esses idosos mais idosos, eles têm essa música ainda lá no fundo, em algum lugar na memória. Alguma caixinha. E outra era... eu não lembro. E a outra, eu não lembrava, uma vez eu tentei cantar com ela e eu não lembrava, tu acredita que ela cantou toda? Ela me lembrou da música, é uma lá do Nordeste, Asa Branca. Asa Branca. E ela cantava Asa Branca. E olha só que interessante, essa idosa, essa residente, ela tinha alterações de humor, às vezes ela estava brava, enfurecida, raivosa. Sim. Até. E quando ela estava assim, eu chegava e eu começava a cantar a Jardineira para ela. Sim. Cantava a Jardineira e rindo, sorrindo. E aí, olha, era como tirar, assim, ó. Ela começava a rir, começava a cantar, se acalmava e passava. É incrível. E aí a gente começa a pensar na importância das relações também, né? De se comunicar, de olhar para as pessoas idosas. Porque saúde é mais do que medicamento. Isso que eu ia falar. Vamos falar um pouco de saúde, né? É porque eu acho que tudo isso é saúde, sim, né? De alguma claro. forma a gente está falando em longevidade, num conceito de saúde mais ampliado, sim, também, né? Agora a gente está passando aí por um surto, na verdade, né, que se vem falando aí da questão dessas doenças infecto-contagiosas, e aí tem muita dúvida, né, porque os idosos, eles não estão no grupo aí de recomendado para vacinação, porque, enfim, né, se entende que eles já têm os anticorpos necessários para a maioria já teve sarampo, porque essas doenças infecto-contagiosas elas não tinham vacina como tem agora, né? Sim. Então, eu peguei tudo isso, peguei tudo que tinha direito. E eles também, muito provavelmente. Então, é uma doença que ela imuniza pro resto da vida, quem teve. Sim. Então, é basicamente por isso que eles não estão na faixa, né? Que a vacina na campanha vai até os 49 anos. Isso. Mas qualquer dúvida, consulte com seu médico, né? Faça uma avaliação se precisa ou não. No próprio site da SBGG, eles têm um guia de imunizações, de vacinação, isso, sobre vários tipos de doenças. Né? E aí, assim, até uma das perguntas que eu fiz logo antes de começar o programa para a Cristina, né? Idoso pega a doença? Pega. Né? Aí eu me lembrei da minha avó, que pegou catapora, a avó tá com 83. Com 70 anos ela pegou catapora. Então a minha irmã pegou e a avó logo em seguida apareceu toda pipocada. E aí, bom, teve o mesmo processo de tratamento de criança, né? Porque os idosos, eles, entre as várias alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, uma delas já é uma alteração também no sistema imunológico. Ele funciona, só que ele é mais lento. Enquanto tu te expõe a uma bactéria, a um vírus, alguma coisa, o teu sistema imunológico começa rapidamente já a atacar e a produzir anticorpos e tal. No idoso isso acontece, mas é mais lentamente. Então ele fica mais sujeito às vezes a também pegar alguma dessas doenças infecto-contagiosas, inclusive se ele tiver já um outro comprometimento associado, uma desnutrição, alguma doença de base, ou até um câncer, alguma doença que às vezes não se manifestou bem. Sim. Né? Então, por vários motivos, ele pode ter também. E me diz uma coisa, Cristina, pensando agora um pouco, agora tu estás assumindo, então, a coordenação da Geronto na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. RS. Quais são os planos, as perspectivas de trabalho, assim, dessa nova gestão da SBGG? Em verdade, a eleição foi agora no último fim de semana e a gente ainda não sentou para colocar direitinho, né, tudo no papel. Mas a gente vai continuar fazendo o que nós sempre fizemos, que é trabalhar na causa da geriatria e da gerontologia, né?
A qualificação profissional, esse é que a gente tem que bater, né? E nós sempre fazemos eventos maiores, anuais, e pequenos eventos, pequenos cursos, palestras, divulgar também na mídia, né, as questões da velhice. Então, agora, por exemplo, dia 3, 4 e 5 de setembro, vai acontecer fazendo um merchan aqui. Não, mas pode fazer, porque eu vou fazer também. A Gerontofair, que é uma feira nacional em Gramado, e a SBGG é parceira. Nós estaremos lá, vamos fazer algumas palestras para o público, algumas outras atividades também durante o evento. Então... Mas deixa eu te falar então que da Gerontofair, né, a Senescentes aí, que é a nossa empresa mãe aqui, também vai estar presente na Gerontofair com um stand, então, na área das pequenas empresas, também disponibilizando serviços e produtos, né, nessa área mais assim, geronto-educacionais. Então também para nós vai ser um desafio, né? Então eu vou estar lá na feira os 3 dias, né, com o nosso stand das Senescentes, justamente por isso, porque também é um momento da gente socializar coisas novas. Né? E eu acho que a proposta da Gerontofair, ela vem com isso, né, de reunir tudo que está acontecendo em torno do envelhecimento para ver o que a gente tem de novidade, de produto novo. Então a gente vai se encontrar lá, né? Ótimo. E aí vai ter um chimarrão sempre lá no stand, então quem quiser chega ali na Senescentes, que sempre vai ter um chimarrão e uma bolacha. Eu acho, né? A bolacha não sei, mas o chimarrão com certeza. O mate com certeza. Bom, a gente está se aproximando aí do meio do nosso programa, 1h30, gente, então eu vou chamar o intervalo e aí daqui a pouquinho a gente volta. Anunciar na W News representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 51 Pone 40 66 10 66 e tenha uma experiência positiva. Os custos da W News contemplam todo tipo e porte de empresa: ferragens, lojas de moda, revendas de celulares, mini mercados, motéis, entre outros. Anuncie na W News, a rádio que representa mais consumidores em seu ponto de venda. W News, DDD 51 Pone 40 66 10 66. Vamos negociar? A Senescentes é uma empresa com foco em solução para longevidade e qualidade de vida. Atua na promoção da saúde e de gerontotecnologias, acompanhamento para aposentadoria e transição de carreira. Oferece orientação especializada a residenciais geriátricos e desenvolve o programa Cuida, voltado para a família de idosos com demência de Alzheimer. Acesse o nosso site www.senescentes.com.br. Senescentes, respeito e atenção à pessoa idosa. Aqui quem fala é o humorista André Damasceno, o magro do Bonfa da escolinha do Professor Raimundo e o Lula do programa Zorra Total da Rede Globo. Queria convidar todos os ouvintes da nossa querida W News para assistir o espetáculo Com a Corda Toda. Eu, Dudu Weber, Índio Bem e Maiquinho Pereira. Vai ser no novo espaço cultural lá da Henrique, gente. É no Auditório Cultural, no 3º andar. Sempre aos sábados, sempre 21 horas. As vendas é na bilheteria da Henriques, nas lojas Multissom, Andradas, Praia de Bela e Iguatemi, e também tem a venda online. É risoteca.com.br. Esperando todo mundo lá, um beijo bem grande. Reduza custos, invista em sustentabilidade. Toda gestão bem-sucedida começa com a implantação de uma estratégia adequada. Investir em sustentabilidade não é apenas uma questão ecológica. Saiba mais sobre o tema e suas possibilidades com a Vinc, consultoria de meio ambiente e segurança do trabalho. Realizamos estudos de impactos ambientais, programa de prevenção de riscos ambientais, entre outros trabalhos e estudos. Saiba mais em avinc.com.br.
A Vinc, fone 51995550084. Sindi Perícias, o sindicato oficial dos servidores do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Trabalhamos juntos para melhorar as condições de trabalho de nossa categoria e fortalecer o serviço da perícia técnica de nosso estado. O Sindi Perícias atua para que todo servidor do IGP seja reconhecido pelo importante papel que desempenha na sociedade. Sindi Perícias, lutando pelo servidor e pela qualidade da perícia no Rio Grande do Sul. A nova Volkswagen tem lançamentos pensados em você. Novas tecnologias, a potência e economia dos motores TSI, segurança, conforto e ofertas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e saia de carro novo no especial Nova Volkswagen. Virtus em até 48 vezes e taxa de 0,49. Conheça a Tiguan e faça um test drive. Panambra, na Padre Cacique 1178. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Trânsito seguro, eu faço a diferença. É isso aí, boa tarde. Voltamos então com o programa aqui pela W News. Nós estamos falando sobre longevidade na News. Eita, tá trancado aqui. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Cristina. Ela que é enfermeira, especialista em gerontologia. Estamos falando num bate-papo aqui bem descontraído sobre os cuidados, né, ela como enfermeira e como está a atualidade da saúde na região. E nós temos sempre um tópico que é o mito da semana. E o mito hoje é: velhice é igual a doenças? Pode falar? Fica à vontade. Não, velhice não é sinônimo de doença. Inclusive, o que é saúde? Saúde não é a ausência de doenças, né? Eu posso ter alguma doença e ser saudável no sentido que eu estou vivendo ativamente a minha vida, eu saio, eu viajo, eu trabalho, eu tomo medicações, a minha doença ou as minhas doenças estão compensadas, eu interajo socialmente, sexualmente, enfim, uma vida normal com alguma doença, ou uma ou duas, mas essas doenças elas estão compensadas. O que acontece é que nós temos alguns tipos de doença, de velhices. A velhice, na verdade, ela está se transformando. Imaginem, oficialmente, velhice começaria aos 60 anos. Isso é uma questão social, né? Por questões de aposentadoria, plano de saúde, etc. Se especificou 60 anos no Brasil, nos países pobres em desenvolvimento, até porque a expectativa de vida não era longa também. Sim. A gente diz que essa questão do idoso, a palavra idoso só existe no Brasil, né? E para nós ela é uma categoria política, porque ela é definida em função político da política social, do idoso. né? É nessa questão da política do idoso. Exatamente. E quem eram os idosos que estão 20 anos na nossa frente, ou 25, uma geração na nossa frente, né? Na minha... eu fiz 60 agora, eu sou idosa. Temos uma idosa. E assim, muito feliz, sem nenhum problema. Ou todos os problemas são manejáveis. Só um parênteses, teu cabelo tá lindo. Isso aí é outra coisa, né? É uma libertação. Faz 2 anos já que eu assumi, já queria fazer há mais tempo, mas essa questão cultural, né? A gente ainda levei mais um tempo, mas eu acho que isso é um empoderamento feminino. Olha só o Alexandre aqui, ó. Por que ele pode ter barba, cabelo, é bonito, charmoso, né? E nem chegou nos 60. Não. Né? E por que a mulher não pode? Então só pra quem tá só nos ouvindo e não tá nos assistindo, a Cristina tem o cabelo branco, assim, um cabelo grisalho super bonito. Então, falando das velhices, tem a velhice realmente com doenças, né? Mas a maioria dos idosos, eles estão muito bem, mesmo tendo alguma doença, né? A maioria. É que a gente, principalmente nós que somos da área da saúde, tem esse viés, porque se atende em um hospital, porque se atende em unidades de saúde, porque se atende em instituições de longa permanência, e isso está no imaginário popular também da nossa cultura.
que velho não serve para mais nada, é decrépito, é doente, isso só incomoda, e né? se aparece doença, é por causa da velhice. Então, é muito comum as pessoas dizerem, tô com uma dor aqui, tô ficando velha. Exato. Não, tá ficando doente, velha é outra coisa. Ou esqueci de alguma coisa, tô demenciando. Velho. Então isso aí banalizou, né? Mas imagine uma geração, olha só, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marília Gabriela, eu tô falando de pessoas públicas, só para dar uma ideia, né? Mas quantos tem ao nosso redor, amigos, familiares, vizinhos, idosos que estão muito bem, né? Trabalhando ou não, mas sendo produtivo também, né? Não necessariamente com remuneração. Então, esses são a maioria dos velhos, né? Dos idosos são os que estão bem, estão saudáveis, alguns mais do que outros. A minoria é a que está muito doente, muito comprometida, que são aqueles que são os que mais nos preocupam, que são os que têm incapacidade funcional. São aqueles que têm problemas cognitivos, de memória, atenção, né? E problemas funcionais físicos, né? Dificuldade de locomoção, dificuldade de deglutição, não tem independência, eles não conseguem fazer as atividades básicas mesmo, tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, ir no banheiro sozinho, se vestir sozinhos. Então, esses sim que nós precisamos impedir que esse idoso chegue a esse ponto, né? Que ele fique vulnerável e se torne dependente e sem autonomia. Mas a maioria está muito bem, obrigada. Isso falando dos idosos além de mim, né, com idade mais avançada. Agora tem toda uma geração nova de idosos também, que está ali chegando nos 60, 60 e pouco, que estão bem, estão ótimos. Tem mais tempo disponível, né, consegue fazer realmente agora coisas que antes não podia, porque não tinha tempo. Pode ganhar menos por causa da aposentadoria, mas pode estar mais feliz, né? Então, desde que se tenha se preparado durante a vida para que tenha uma velhice com mais qualidade. Que é um outro desafio, né? É um desafio. E a gente deve pensar isso cedo. Quando eu dava aula lá na graduação, eu dizia para os alunos, comecem, assim que vocês se formarem, começar a receber seu dinheiro, seu trabalho, o seu primeiro trabalho, já comecem a reservar alguma coisinha para o futuro, né? Porque como vai ser esse futuro? Claro, a gente não pode viver em função disso, mas também não dá para chegar lá nos 40 e tantos, 50 e tantos, e aí vai pensar. Mas né? você sabe que acho que tem uns estudos, tem um pessoal da URGS que pesquisa essa questão financeira dos idosos, e tem alguns estudos que falam que a população brasileira é a que menos poupa, é a que menos consegue se organizar, né? E aí a gente olha para os nossos idosos hoje, que são idosos chefes de família, que sustentam um município, né? Às vezes fazem a economia do município, sustentam uma família inteira, e aí de filhos, netos e bisnetos, né? E aí muitas vezes ele realmente não vai conseguir ter o recurso necessário para garantir a sua dignidade. Ele deixa de comprar o óculos que ele precisa para enxergar, para comprar o tablet para o netinho. Né? E aí isso é o menos, né, dentro dessa questão do envelhecimento. Porque na questão da velhice, do envelhecimento, é óbvio que a gente tem perdas, tem modificações, né? E essas modificações, elas são naturais, isso vai acontecer com todo mundo, mais ou menos, depende dos cuidados que tu tiver ao longo da vida e da tua sorte também, né? Porque às vezes tu pode ser atropelado ali, ficar com uma limitação para caminhar, por exemplo, né? Mas é um investimento que tem que se fazer ao longo da vida, já desde lá da gestação, a gestante já tem que pensar, né, em estar bem nutrida, estar com seu aporte de ferro sanguíneo adequado, né? Tudo isso para pensar já nesse bebezinho. Eu estava aqui pensando, né, no que a gente viu na jornada de inverno, que estava muito boa, assim, no segundo dia as palestras estavam realmente muito boas, e essa questão da longevidade, assim, em termos, a questão genética, ele é bem pequena, né? Sim, é a menor. É a menor. A gente acha que, se eu tiver uma boa genética, eu vou viver muito. Não, essa é a menor parte da vida longa. Né? E aí, esses fatores externos é que... É, o estilo de vida e o ambiente, né? Então, eu vou chover no molhado, mas exercício físico é
fundamental. Uma alimentação também boa, né, com frutas, vegetais, excelente, com feijão, com arroz, Cristina, com lazer, né, ter um convívio, ter amigos, social, bom humor, amigos, tudo isso é O que é esse fundamental. exercício? Porque eu tenho um idoso que está nos escutando e ele assim, é 880, ele vai fazer o exercício, ele já quer logo para o ferro, puxar ferro, andar de bicicleta 15 km e aí não consegue na outra semana, né? Então, com essa tua visão, né, que tu traz aí, né? Certo. O exercício, eu posso falar um pouco, até porque eu também sou formada em educação física. Olha só, mas não então... exerço há muitos anos. Mas o exercício... Tu também é atleta. Eu faço várias coisas. Não. Sim, né? Eu tenho que me cuidar, né? Porque eu preciso das políticas públicas de saúde, de educação, etc. Mas eu também tenho que fazer a minha parte. Não posso ficar esperando pelo resto, né? O nosso grande desafio, assim, é que a gente sabe que obeso não é longevo. E aí, tipo, olha nós dois, né? Então, assim, a gente já vai ter que começar a emagrecer, Alexandre. Eu já tô emagrecendo. Então tá, vamos lá. Não, porque assim como parar de fumar, manter um peso corporal adequado, facilita tudo. Facilita na tua respiração, na tua locomoção, tem menos risco de prejudicar as articulações, né? Diminui o risco de apneia do sono, de pressão alta. Então, a qualidade de vida melhora, né? Mas voltando a falar do exercício... Porque nós temos a atividade física e exercício. Sim. O exercício é um tipo de atividade física, como cozinhar, varrer a casa, dirigir, né? Isso tudo, capinar, enfim. Mas o exercício, o que acontece ao longo do nosso processo de envelhecimento, porque isso é ao longo da vida, né, acentuando-se a partir em torno dos 30 anos, né, a gente já começa a ter alterações, modificações fisiológicas, biológicas. E o exercício, quanto mais a gente começa mais cedo, quanto mais cedo se começa, melhor, porque há um tipo de memória também em relação às células dos músculos, né? Então, que vão trabalhar melhor, vão funcionar melhor à medida que tu faz o exercício. Só que, assim, eu sempre tenho que fazer um exercício que seja adequado para a minha idade, para o meu tipo físico, né? Para os meus problemas que eu tenha de saúde. E eu nunca posso me comparar com como é que eu era quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 40 anos, fazer tudo na mesma intensidade. Eu tenho que adequar a minha realidade, né? Então, tem que ter bastante cuidado para não fazer novas lesões ou fazer lesões, né? Porque a recuperação também é mais lenta se tiver alguma lesão de muscular ou articular. Então, é importante fazer sim, mas de acordo com sua idade, seu tipo físico. E aí a gente tem um outro problema, que às vezes quem é esse profissional da educação física que vai atender o idoso, né? Aí tu vai chegar numa aula lá de funcional, de HIIT, né? E aí vai fazer junto com outras pessoas no mesmo ritmo, então não dá. Tem que ver, é diferente. O cuidado com o peso que vai levantar, né? Mas o idoso importante... é um adulto, mas ele tem especificidades, né? Tem particularidades. Tem que adequar ao seu tipo físico, a sua idade, ao seu estado nutricional, uma série de coisas. Então, Cristina, só fazer um parênteses aqui, na verdade, dar um oi pro pessoal que está nos assistindo. A Kelly Rodrigues aqui, um beijo, Kelly. A Gisele Varani manda o seguinte recadinho: grande abraço à enfermeira Maria Cristina, grande parceira de trabalho no antigo programa Geron da PUC. Ótimo programa, muito elucidativo. Feliz Dia do Amigo aos queridos Xandão e Michele. Obrigado. Feliz Dia do Amigo, Gisele. Beijo pra ti, Gisele. Saudades. Então, assim, hoje é Dia do Amigo, né? A gente tem vários amigos aí pra... Fundamental para os idosos. A amizade é fundamental, né? Geralmente são os amigos que socorrem tanto de algum problema físico, né? Quanto para te ouvir. E não são só aqueles amigos que a gente faz da vida toda. Os idosos, na verdade, todos nós temos a capacidade de continuar fazendo amigos, né? Não importa a idade. Então é importante. E aí tem amigo de diferentes idades também, né? Sim, ótimo. Excelente. Essa troca... Renovação, né? Não no sentido de ficar jovem, tá? Mas de renovar as relações, as pessoas, e a gente aprende com elas. E relações sociais são uma das melhores formas de trabalhar a mente,
né, de manter uma boa cognição. Quando olha aqui, ó, eu estou falando contigo, nós estamos conversando. Quando tu me faz uma pergunta, eu preciso, o meu cérebro vai lá e tem que pensar, entender aquilo que foi perguntado, ele tem que pensar numa resposta. Aí eu tenho que expressar essa resposta e aí vai indo. Então isso é um exercício excelente. E a alegria de estar entre amigos, né? Eu acho que isso também é um componente para a saúde. É uma delícia. Não tem. Eu, pelo menos, eu adoro estar com os meus amigos, né? E acho que todo mundo gosta de estar com os seus, né? Melhora a serotonina, né? Digamos assim, os hormônios, os neurotransmissores que te dão bem-estar, porque saúde é sinônimo mais ou menos de bem-estar, né? Apesar de eu ter algum problema, algum comprometimento, mas eu estando bem, eu estou saudável. E aí, assim, em termos gerais, assim. Voltando aqui, só para a gente poder reforçar, porque eu acho que é bem importante que a gente divulgue a terceira jornada gaúcha sobre envelhecimento, enfermagem e multidisciplinaridade. Tem alguns temas aqui. A gente estava falando sobre a importância do cuidado daqueles idosos mais frágeis, né? Daqueles idosos que realmente vão ter dificuldades lá na frente. E aí a gente vai ter uma das temáticas aqui são os cuidados paliativos e a questão da incontinência urinária. Né? Em termos de saúde, como é que a gente cuida? Vamos falar primeiro da incontinência urinária, né? Como é que a gente cuida isso? Que parece que é uma coisa normal e naturalizada na medida que a gente envelhece. A incontinência urinária, ela não é normal na velhice. Sempre que ocorrer, tem que procurar tratamento. E existem vários tipos de tratamento de acordo com a causa da incontinência urinária. Ela pode ser hormonal, pode ser por uma infecção, pode ser fraqueza muscular, né? Então é necessário investigar, né, para poder tratar, porque a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, né, que às vezes tipo pingamento, mas pode ser um volume maior, ela causa, além do desconforto físico de ter que usar um absorvente, alguma coisa do gênero, também a pessoa fica desconfiada se está aparecendo, se está cheirando, fica com vergonha de sair, não é qualquer roupa que dá para colocar, dependendo do absorvente que colocar, não quer viajar, enfim, né, tem medo de espirrar, de rir, não quer mais encontrar as pessoas. E então ela não é normal, ela tem que ser investigada para poder tratar. Um dos fatores que a gente pode prevenir é o exercício físico, mais uma vez, exercício da musculatura pélvica, né? Principalmente mulheres que às vezes, não só porque tem partos normais, naturais, mas também porque essa musculatura ela tem que sustentar tudo que está dentro do teu abdômen, sim, todos os órgãos. A obesidade também, o excesso de peso, ele favorece que isso caia, né? A famosa bexiga caída, que chamam? Ou não? Não necessariamente a bexiga caída, mas a bexiga caída também pode causar incontinência. Mas eu digo assim que a obesidade, ela aumenta o peso ali na região do abdômen, que está sustentado por esse assoalho que vai cedendo, né? E mais as alterações hormonais do pós-menopausa também modificam todas essa área, essa região, pode propiciar a incontinência, as infecções urinárias, né? Então tem que tratar, isso é muito importante. Tu falou agora, eu me dei conta, um dos dados de pesquisa que se tem é que a incontinência urinária, ela é um dos grandes motivos do isolamento social de mulheres idosas, né? Porque, na verdade, elas ficam realmente com vergonha. Sim. E aí elas param de fazer atividades que normalmente elas faziam. Claro, imagina tu vai encontrar tuas amigas, que nós estávamos falando antes. E aí, lá começa a rir no meio, ela não pode rir. Ela não pode tossir, dependendo do tipo, né? Essa é a incontinência de esforço, que a gente chama. Então, é um dos tipos, tem vários tipos. Então, ela começa a se restringir suas atividades, né? E vai se isolando, realmente. E com relação ao cuidado paliativo, isso não dá pra dizer que é um tema novo. Não. Mas, agora que parece que ele tá ganhando um corpo maior no sentido de visibilidade. Como é que é isso, o cuidado paliativo para as pessoas idosas que não necessariamente têm uma doença
limitadora, né, ou sem alternativa terapêutica, mas que pelo próprio fato de estar num processo de envelhecimento mais avançado, precisariam desse cuidado. Os cuidados paliativos, eles são cuidados de conforto, de alívio de sofrimento, para pessoas, não só para idosos, né, que têm alguma doença com sérios comprometimentos que vão levar à morte. Sim, não necessariamente agora, nesse próximo mês, mas nos próximos meses, né? E que para o idoso é um pouco diferente, né? Também porque à medida que ele vai ficando limitado com vários comprometimentos, de acordo com o seu caso, o idoso, ele costuma ser portador de doenças crônicas, são doenças que não têm cura, doenças crônico-degenerativas, né? Não são doenças agudas que tu trata, como uma infecção urinária, cura ou qualquer outra do gênero, uma cirurgia que tu resolve e pronto. É o diabetes, a hipertensão, hipotiroidismo, depressão, várias doenças crônicas, só que essas doenças, alguma doença pulmonar, enfisema, também, elas chegam a um ponto que o sofrimento é muito grande, porque a tendência, né, a pessoa, se não se cuidar adequadamente, né, é que ela chegue num ponto de muito sofrimento. E aí pode ser instaurados os cuidados paliativos, que são cuidados para fornecer alívio de sofrimento, como eu falei, né? Não é eutanásia, não é nada disso, né? Mas é assim, vale a pena, isso tudo tem que ser conversado entre o idoso, seus familiares, a equipe de saúde, né? O que o idoso quer, se ele puder escolher também, né? Se vale a pena fazer algum procedimento invasivo que vai trazer mais sofrimento e que não vai trazer qualidade de vida, nem vai melhorar nada, né? Vale a pena colocar uma sonda para alimentação que não prolonga a vida, muito antes pelo contrário, pode trazer mais sofrimento, né? Então, cuidados paliativos é nesse sentido. E aí eles têm quem trabalha com cuidados paliativos tem uma série de orientações, de atividades que pode se fazer para aliviar o sofrimento, né? A começar com um simples ventilador para quem tem falta de ar, por exemplo, né? Abrir a janela, né? Às vezes do que dar uma medicação. Então, para abrir, depende da situação, né? Então tem procedimentos mais simples e procedimentos mais complexos, como a administração de medicação, né? Mas tem que se falar sobre isso e cuidados, quando se fala em cuidados paliativos, se fala sobre morte, que é um outro item importantíssimo, fundamental, né? Porque a gente, se está vivo, vai morrer mais cedo ou mais tarde, né? É a única certeza que temos, né? E na nossa cultura não se costuma falar sobre morte, aquela coisa, não vou falar sobre isso, vira essa boca para lá, né? Mas é importante falar, sim, dizer o que se quer, o que não se quer, e debater sobre essas questões, né? A gente sempre diz, né, que a questão de uma morte com dignidade é uma vida com dignidade, né? Então é viver bem até o fim. E as pessoas poderem te respeitar nesse momento. Sei lá, fica pensando uma pessoa com 100 anos, eu quero falar quando eu morrer. Não, você vai ficar bem. Sim, eu tenho 100 anos, uma hora eu tenho que morrer. Né? Então a gente também tem que aceitar que... A própria família, às vezes, num certo egoísmo, né? Ela não quer se despedir. Às vezes tem culpa, né, da família também. A culpa sempre tá junto, né? Quem é mãe sempre tem culpa, quem é filho sempre tem culpa. Acho que a culpa vai acompanhar a gente todo dia de viver, né? Cristina, tu não vai acreditar, mas já são 13h56. Nossa então senhora, a gente já passou muito rápido, né? Essa conversa, esse bate-papo no Dia do Amigo. Quem é que tá nos Tem um auxiliando? alôzinho aqui pra Denise. A Denise, que é nutricionista no Centro Dia do Idoso de Porto Alegre. Ótimo, um abraço. A Adriana Cunha, o Giovanni, a Lilian e o Hélio. E também a Maria Helena estão ligadinhas no programa aí. Um abraço. Um abração. Conheça a nossa página. A www.senecentes.com.br, essa empresa que é a nossa mantenedora e que trabalha muito, né, ligado na tecnologia de gerontologia
Também nós temos um amplo trabalho, né, de soluções para serviços na área do envelhecimento. Na área do envelhecimento. Então, basicamente, né, as áreas das senescentes é na área dos residenciais geriátricos, na parte de promoção da saúde, gerontotecnologias e o programa Cuidar também. Bom, gente, a gente vai se aproximando do fim, né? Então, Cristina, né, se quiser fazer algumas considerações finais, esse é o momento. Eu agradeço pela participação, pelo convite, e quero dizer a todos que invistam na sua vida para ter uma vida com alegria, com paz, com tranquilidade. Leiam, estudem, isso tudo ajuda na nossa cognição, né? Porque eu, quando comecei, bem rapidinho, eu comecei a trabalhar nessa área 30 anos atrás. Às vezes eu conto essas histórias assim, eu ouvia as idosas falando: ai, a minha vida foi ruim, foi isso, foi aquilo, o marido não sei o que, os filhos isso. Eu não quero chegar lá nos meus 60 e tantos com mágoa da vida. Né? Então a gente tem que fazer essa construção da nossa vida para a nossa velhice o tempo inteiro, sempre pensando no que é melhor para nós, de acordo com o que se sabe cientificamente que traz melhor qualidade de vida na velhice, né? Invistam, que vale a pena, senão não vale. É verdade. Obrigada, Cristina, obrigada, Alexandre. Então, aqui só para poder agradecer as entidades parceiras aqui, formadoras da rede, a SSTBM, Sintergs, CEPERS, a Banf, a Mapergs e Sindiperícias. Então, um abraço, gente, para vocês, bom final de semana e até sexta-feira que vem. Obrigado pela audiência, tchau. Obrigado, Kelly, Gisele, um beijo no coração. Ai.